Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia da semana mais importante para nós católicos. É domingo, é dia do Senhor. É dia de nós participarmos do sacrifício da Santa Missa. E eu faço essa pergunta para você. Qual é o dia mais importante para você? Você que é católico, você que conhece o Evangelho, você que participa das coisas de Deus, qual é o dia mais importante para você? Será que é o dia em que você vai para a academia? É o dia em que você vai para o judô? É o dia em que você ganha mais dinheiro? Qual o dia mais importante? Qual é o dia em que você fica ansioso que chegue aquele momento? É o dia da viagem? É o dia em que você entra de férias? Qual o dia? Claro que nós podemos ter dias ou o dia melhor que nós gostamos, mas nenhum dia pode superar o dia do Senhor. Nós católicos deveríamos estar neste dia ansiosos para chegar o domingo. Tomara que já chegue o domingo, porque eu irei à missa, irei participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvirei a sua palavra que irá me conduzir durante a semana. Eu irei receber o meu Senhor como alimento. Então, se hoje é o dia de todos os dias, porque é domingo, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia que ele ressuscitou, então façamos do dia de domingo o melhor dia para nós. Então voltemos agora para o Evangelho de hoje. Está em Marcos, capítulo 9, do versículo 38 a 43, depois o versículo 45, pula e vai para os versículos 47 até o 48. Notemos que a igreja selecionou bem a leitura de hoje. E
percebamos que aqui existem 3 coisas importantes para que nós possamos meditar. A primeira, João, que está ali meio que com inveja ou com ciúmes, porque uma pessoa que não fazia parte do grupinho dos apóstolos, me desculpe eu dizer assim, o grupinho, mas é só para nós entendermos melhor. Então não fazia parte do grupinho e estava lá expulsando os demônios. Então João viu e proibiu. Então ele volta agora para Jesus e começa a falar como se ele tivesse feito uma grande coisa. E Jesus joga um balde de água fria nele e disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. A mesma coisa aconteceu hoje no livro dos Números, que é a primeira leitura, capítulo 11, do versículo 25 até o 29. Uma pessoa que aqui não é identificada vai para Moisés para falar que Eudade e Medade, que também não fazia parte do grupinho deles, estava recebendo lá o Espírito, recebeu a graça do Espírito Santo. E a mesma coisa Moisés fala, não é para proibir não. O que é que isso pode trazer de ensinamento para nós? Cuidado, meus irmãos, para você não fazer o seu grupinho e estar no seu grupinho e achar que ninguém pode entrar no seu grupinho, e se aquela pessoa está fazendo algo que é do seu grupinho, você começa a falar, começa a querer podar a pessoa. Vejam bem, se a pessoa está fazendo bem, como Jesus está dizendo, se está fazendo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é bom nós não mexermos. Deus é quem vai julgar cada um, mas tomemos cuidado com as nossas invejas. E é aí que nós vamos entrando na malha do diabo e vamos disseminando o mal, e a essência que é nosso Senhor Jesus Cristo vai ficando de lado. Quantas vezes nós vemos aí nas TVs, nas redes sociais e também nas nossas comunidades, as pessoas falando mal do bem que o outro está fazendo. E as conversões estão acontecendo, e se está falando isso e falando aquilo, às vezes por inveja, porque até o meu grupinho não consegue fazer, e começa a podar, começa a falar mal, e começa as discussões simplesmente porque não faz parte do meu grupo. Nós, sacerdotes, os párocos, eles são os animadores da comunidade. Ou seja, são os líderes da comunidade. E não podemos esquecer, meus irmãos, que o Espírito Santo ele vai agindo nos diversos grupos. E o Espírito Santo se utiliza dos diversos carismas para que todos possam chegar à salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos dizer assim, lá tem o grupo da Renovação Carismática, tem o grupo da Legião de Maria, tem o grupo dos Vicentinos, tem o grupo dos casais, e assim por diante.
Nós, sacerdotes, precisamos estar ali observando para ver se cada grupo está agindo, fazendo, realizando as coisas conforme a doutrina da igreja, conforme os ensinamentos do Senhor. Nós, sacerdotes, não podemos simplesmente porque eu gosto desse grupo, então os outros não fazem parte desse grupo que é o meu, e aí eu, como sacerdote, vou podando os outros, impedindo até que aquele paroquiano meu possa participar de um evento, de um encontro em outra paróquia ou em outra diocese, usando o nome de Jesus para proibir essas pessoas porque eu estou com inveja, ou senão porque não faz parte daquilo que é o meu ideal. Não existe o meu ideal. Existe o ideal de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender, para depois passar para a outra parte do Evangelho. No tempo do cura Darcy, quantos padres enciumados porque os seus paroquianos estavam indo lá na paróquia de Ars para ouvir o cura Darcy. E aí proibiam, faziam isso, faziam aquilo. E o povo ia porque era um homem de Deus que estava falando. Então é preciso até observar uma coisa. Se os meus paroquianos estão saindo da minha paróquia para ir em outra paróquia, para ouvir o outro padre, então eu tenho que me perguntar por que eles estão saindo da minha paróquia e estão indo para lá. Então significa que eu não poderia estar exercendo o meu ministério como deveria ser exercido. Então deve ter alguma coisa que está errada aí. Aí teve um padre que foi até lá para questionar o cura Darcy, para observar, e graças a Deus ele começou a observar que realmente o cura Darcy era um homem de Deus. E aí ele mudou de vida e o cura Darcy se tornou até diretor espiritual dele. Então, tomemos cuidado de estarmos falando mal dessa ou daquela pessoa, desse padre ou daquele padre, dessa comunidade ou daquela comunidade, simplesmente por inveja. Então vamos rever os nossos conceitos e nos alegremos se o Espírito Santo está agindo no coração daquelas pessoas e tenhamos a humildade de dizer: Senhor, que o Senhor possa agir também em mim. Não por inveja, mas porque realmente se as coisas não estão acontecendo comigo, então alguma coisa deve estar errada, sabendo que cada um também recebe os dons do Espírito segundo a ação do Espírito. A segunda coisa do Evangelho de hoje, o escândalo. Nós somos chamados a ser luz. Tanto que lá no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, Jesus fala que nós devemos ser luz nos lugares de trevas e precisamos ser também sal aonde não há sabor, aonde não existe sabor. E nós precisamos ser sal para gerar sabor nos lugares onde as pessoas estão. É uma metáfora que Jesus está usando para entendermos que nos lugares onde nós católicos estivermos, nós devemos ser exemplo
E aí depois Jesus vai dizer para que todos, vendo as nossas obras, eles possam glorificar o Pai. E glorificando o Pai, eles possam se converter, eles possam mudar de vida. Nós não podemos ser sinais de escândalo. Ainda mais, meus irmãos, que as pessoas acabam criando um certo afeto por determinados líderes. Então, cuidado com a fama. Primeiro já precisamos ter cuidado com a fama e cuidado com os nossos seguidores. Na verdade, nós não devemos ter os seguidores nossos. Nós devemos levar as pessoas a seguirem Jesus. Mas claro, né, se as pessoas têm um certo afeto, olha para mim ou olha para você e vê em você um homem de Deus, que coisa boa. Mas cuidado para você não se tornar um Deus para essa pessoa, porque na verdade acaba se tornando, não é porque você quer, mas é que as pessoas acabam tendo um certo amor a você. Então, uma vez que você se torna um líder de Deus, tome cuidado com as suas atitudes. Muito cuidado com aquilo que você anda fazendo, porque ao mesmo tempo que você possa levar muitas pessoas para Deus, a sua atitude poderá levar também muitas pessoas a abandonarem o Senhor. Aqui eu falo de uma atitude errada. Por exemplo, um líder da igreja, uma pessoa da igreja, ele está ali à frente, ele é casado e de repente ele sai com uma outra mulher ou sai com um outro homem. E aquele pobrezinho que tinha você até como exemplo, vendo aquilo se escandaliza. E o escândalo é tão grande que a pessoa pode até desacreditar de Deus. Você está entendendo? Isso aqui eu estou aplicando para um casal, como eu posso aplicar também para um sacerdote. Eu, como sacerdote, eu preciso sempre caminhar na luz. Eu não posso ter uma vida dupla. Padre José Augusto, não tenha uma vida dupla. Ao mesmo tempo, as minhas atitudes, a minha maneira de ser, ela não pode causar escândalo. Você está entendendo? Aqui eu não estou falando das mentiras que as pessoas acabam realizando. Muitas vezes os líderes são vítimas de calúnias, de mentiras, como hoje o povo fala muito de fake news. Inventam uma história a respeito daquela pessoa e aí causam um escândalo e na verdade não é nada daquilo, foi uma mentira que aquela pessoa fez em relação àquele padre ou àquela freira. E cada um vai prestar conta dos seus atos. Cada um vai prestar conta das suas atitudes. Mas, se for real, tomemos cuidado. Então, peçamos a Deus a graça de darmos exemplos bons. Aqui no Brasil, nós que somos religiosos, que estamos à frente, cuidado para não causarmos escândalos com a bebida. O povo simples não vai entender que você só tomou um copo de cerveja ou que você tomou aquela bebida ali, como o povo diz socialmente. Aqui no Brasil é um escândalo
um povo, as pessoas verem um sacerdote num bar tomando qualquer tipo de bebida alcoólica. Isso pode causar escândalo para aquela mulher, para aquele homem que estão lutando contra a bebida ou estão rezando para que aquele membro da família largue a bebida. E ali o sacerdote que deveria estar dando um bom exemplo, ou aquele que está à frente na igreja, poderia causar um grande escândalo para o povo. Aí você pode aplicar vários exemplos, porque nós precisamos caminhar em ovos. Você está entendendo? Precisamos dar bons exemplos, porque a nossa vida pode levar as pessoas a não crer em Deus. Então a nossa vida deve levar as pessoas a crer e glorificar o Senhor. E a terceira coisa do evangelho de hoje é quando Jesus está fazendo cada um de nós refletir sobre os nossos olhos, se os nossos olhos estão levando nós à santidade ou não. Às vezes você pode estar acessando porcarias na internet, lendo coisas que não te leva para o céu, que não te leva a ser santo, que não nos leva à santidade. Então Jesus, através de uma metáfora, ele está dizendo o seguinte: olha, então é melhor deixar isso aí. Deixa. Então corta. Deixa de ver pornografia. Deixa de ver essas coisas. E aplica os seus olhos para ver as coisas de Deus, para olhar aquilo que são os mistérios do Senhor que te leva à santidade, porque é melhor você entrar no céu sem os olhos do que ir para o inferno com seus olhos. E aí ele fala isso a respeito da mão. O que é que você tem feito com as suas mãos? Você tem usado as suas mãos para quê? Você tem tocado em quê? Você tem roubado com as suas mãos e tudo mais? Então toma cuidado, porque é melhor você entrar no céu sem as mãos. Então corta. Cara, é uma metáfora, não é para você cortar a sua mão, ou seja, é para você parar de roubar, para não ir para o inferno. E a mesma coisa os pés. Os seus pés estão te conduzindo para onde? Para os motéis da vida? Os seus pés estão te conduzindo para onde? Para a maldade? Então Jesus está deixando bem claro, meus irmãos, se nós estivermos usando os nossos pés, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos sentidos para o pecado, Jesus está dizendo bem claro que vai para a condenação eterna. E veja o que é que ele diz no final: onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Jesus está falando aqui que no inferno os vermes comem a alma, comem o corpo, porque um dia o nosso corpo vai se unir com a nossa alma e os vermes vão nos comer, olha, comer sem nunca parar de comer. E aí ele diz também a respeito do fogo do inferno, que nunca se apaga, queimar por toda a eternidade, meus irmãos, porque nós não usamos bem o nosso corpo, usamos o nosso corpo para o pecado. Olha, e aqui eu não quero ficar fazendo questionamento. E lá no céu como é que pode? Ou lá no inferno como é que pode o fogo nunca queimar? Olha, eu não quero ir para o inferno, não. Não quero nem saber como se dão essas coisas. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal,
em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Porque eu quero é ir para o céu e não para o inferno.